Sejam muito bem-vindos à nossa Vale TV. A nossa Vale TV que está no canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom. E também no canal 6, né, para São Leopoldo. Canal 14 também para Estância Velha. A Vale TV, que com muito carinho nos acolhe, né? Hoje nós estamos nos estúdios da Vale TV, às vezes a gente faz o nosso programa itinerante e a gente vai com a nossa continuação da semana passada para o nosso convidado especial, Cláudio, né? Tem roller? Tem roller ou não tem roller? Tem roller, tem roller. Tem roller. Já tive. Correção, já tive. Tem roller no sobrenome, mas já tive roller, não me adaptei, então... E a gente já vai aqui, a gente quer ouvir o Claudinho, né, com muito carinho. Eu gosto muito de ouvir o Cláudio. E a gente já vai dando nossos recadinhos, né, dos nossos patrocinadores aqui. Jéssica Carvalho, nossa esteticista e preenchimento facial. Kelly Maldainer, também Kelly Maldainer Oficial, envia para todo o Brasil. Ramon Belmonte, fotos e filmagens, né? Filmagens institucional e também fotografia de casamento. E a nossa estética Autoban, né? Estética automotiva Autoban, a melhor estética automotiva do Vale dos Sinos. Diogo e a Marina sempre lá com aquele carinho, né? E que manjam muito bem de carros. Cláudio tem roller, né? Adoro falar com o Cláudio. E hoje ele vai falar para nós de um assunto que eu gosto muito, né? Desenvolvimento aí de traços, de caráter, de personalidade. Cláudio, a bola tá contigo. Perfeito, então. Deixa eu pegar aqui o nosso amiguinho aqui. Sistema nervoso, só para vocês ficarem bem tranquilos, a gente poderia dar outro nome, do nosso amigo sistema nervoso, Débora. E quando a gente fala de traços de caráter, quando a gente fala da construção da nossa personalidade, da nossa forma de se portar, se comportar, das nossas habilidades, do nosso comportamento, tudo começa dentro desse carinha aqui, quando a gente está lá na fase da gestação. Então são 5 etapas desse processo. A Débora sabe, porque eu já expliquei todo o mapa dela, mas enfim, são 5 etapas. Os nomes vêm da psicologia. Essa história de traço de caráter começou lá com Reich, que era aluno de Freud. Então Freud mapeou o inconsciente individual. E à medida que ele atendia os pacientes dele, alguns ele encaminhava para os seus alunos. Reich era um desses alunos. E os casos mais complicados, Freud começou a passar para ele. E ele começou a perceber o quê? Que determinados formatos de corpos, ou seja, o formato do corpo da pessoa, nos pacientes tinham determinados resultados dentro do processo psicoterapêutico. E aí Reich começou a mapear esses formatos. Depois de Reich veio Lowen, e aí foi o criador da bioenergética, e ele mapeou e deu 5 nomezinhos que a gente utiliza até hoje no mapa e nos traços de caráter, que não se assustem, são da psicologia, que é esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido, que são os nomes dos traços, mas não são psicopatologias. A gente está falando aqui de traço de caráter. Então, estas 5 etapas que começam aqui na gestação, dentro da cabeça do bebê, e até os 6 para 7 anos de idade, vão até o final do processo de mielinização, quando a medula é encapada e o sistema nervoso começa a se estruturar. Dentro de uma série de eventos de traumatizações que a gente passa, o sistema nervoso vai aprendendo a reagir em cada uma dessas etapas. Então, durante a gestação, o bebê está lá dentro do ventre da mãe, que deveria ser um local acolhedor, macio, quente, por causa do fluxo de irrigação sanguínea da mãe. Só que a gente sabe que todos nós somos humanos. Então, quando mamãe, ou quando todos nós ficamos estressados, preocupados, ansiosos, nosso sistema nervoso reage a uma forma de fuga ou luta. E aí ele retira o fluxo sanguíneo do ventre e leva para as extremidades, braços e pernas. Porque se eu estou sob ameaça, eu preciso me defender. Então a irrigação sanguínea no ventre ela é desnecessária naquele momento.
Então, naquele momento em que a mãe ficou preocupada, ansiosa, passou mal, a gente sabe que tem gestantes que às vezes ficam muito enjoadas. Então, naqueles momentos em que a fisiologia da mãe não estava de acordo, aquele bebê, todos nós recebemos em maior ou menor grau, um estímulo e a nossa primeira dor, que é a dor da rejeição. Não que a gente foi rejeitado, mas o simples fato do útero da mãe, onde a gente estava, ter ficado frio e duro, a nossa mente que estava lá, ela tinha a primeira informação, ela não conhece mãe. A gente conhecia o mundo. Então a primeira informação, o primeiro impacto, a primeira traumatização, sequência de traumatizações que a gente recebeu foi a dor da rejeição. Ou seja, toda vez que eu existi, por algum evento, aquele mundo me rejeitou, ficou frio e duro. Então naquele momento, como um modo de autopreservação de energia, o sistema nervoso mantém toda a energia na cabeça da criança para evitar os espasmos musculares. Então isso vai gerar para a vida adulta uma pessoa muito mais que está no mundo das ideias, que ela está muito mais com a capacidade de síntese, de racionalização, um traço muito mais racional no comportamento. Por quê? Porque a energia ficou na cabeça. Depois que a gente nasce, ali mais ou menos por 15, 30 dias, começa a acontecer a segunda etapa, que o sistema nervoso desce até mais ou menos a linha do pescoço, que é a fase oral. Na fase oral, o bebê está ali, ele não entende que ele e a mãe são pessoas distintas, mas ele já entende uma configuração de que existe algo além daquele mundo onde ele estava. E a dor que vem nessa etapa é a dor do abandono. E aí, de novo, não quer dizer que as nossas mães nos abandonaram, mas imagina só, para nós 1 minuto é nada, para você hoje 1 minuto é nada. Para um bebê recém-nascido, que tem um mínimo de impulsos na mente, de informações, 1 minuto é uma eternidade. E aí talvez a gente chorou, talvez a gente estava com um desconforto na roupa, a gente estava com frio ou estava com calor, e a gente chorou, porque era a nossa forma de comunicação com o mundo e a gente não foi ouvido. Não foi atendido imediatamente. Mesmo que, de repente, a mãe larga tudo e vai lavar as mãos para atender a criança, se passou 1 minuto ou 2, aquele sistema nervoso pode ter interpretado aquilo como abandono. A contrapartida do sistema nervoso no modo de sobrevivência nessa etapa é justamente para evitar a dor do abandono. Então vai trazer a comunicação, vai trazer aquela necessidade de estar com pessoas. E aí vai trazer o primeiro traço quente. Se o primeiro traço é frio e racional, o segundo traço ele é emocional. Ele é um traço que quando a pessoa precisa e foi muito estimulada, teve muitas traumatizações nessa etapa, o sistema nervoso interpretou como abandono diversas vezes, vai ser uma pessoa que precisa estar muito mais em ambientes com pessoas, em contato com pessoas, para não sentir e evitar essa dor. Então, esquizoide na primeira etapa, oral na segunda etapa, psicopata, nada a ver, Débora, com aquele serial killer, aquele sociopata, aqueles maníacos. É o traço, mas é o traço onde o quê? A dor inconsciente é a dor da manipulação. O sistema nervoso desceu até mais ou menos a metade da linha do peito. E aí, neste movimento, é onde a criança começa a ter a coordenação das mãos e ela está ali mais ou menos por 1 ano e pouquinho de idade, ela começa a explorar o ambiente, falar suas primeiras palavrinhas, começa a interagir com o meio. E aí, nessa questão de interação com o meio, o que acontece? Mamãe diz que não pode, papai diz que não pode, ou eu fiz uma gracinha, e aí eu viro o troféuzinho, olha meu filhinho, olha que bonitinho que ele está fazendo, faz fulaninho. Só que a gente, quando é adulto, às vezes quando não está com vontade de fazer alguma coisa, a gente não faz. Imagina uma criança, e aí o sistema nervoso, de novo, na sabedoria que ele tem, ele começa a interpretar que eu não sou amado pelo que eu sou, mas sim pelo que eu faço pelo outro. Então a dor da manipulação vai gerar o quê? O recurso do líder. Porque se eu fico atento ao ambiente, atento às pessoas, e se eu entendo que eu sou amado pelo que eu faço, então eu vou te entregar algo antes que você me peça, porque aí eu não fico te devendo. Eu estou te entregando, então você me deve. E geralmente o líder age assim, o líder percebe o ambiente, ele percebe a situação, ele percebe as pessoas e ele já começa a entregar o que os outros precisam para ter o resultado que ele busca. Então é um mecanismo de defesa que foi criado lá entre 1 ano até mais ou menos 2 anos e meio de idade. É o traço da liderança, é nessa etapa com o nome bonitinho de psicopata, que não tem nada a ver com a psicopatologia, é só um traço de caráter. Uau. A quarta etapa
ela vem associada no momento em que o sistema nervoso desce até o final da espinha, e aí a criança começa a ter a sensibilidade nos esfíncteres. E aí é aquele momento em que a criança, e todo mundo tem criança em casa, sabe que a criança começa a verbalizar o xixi, o cocô, mas não quer dizer que ela está te avisando que ela precisa. Ela sentiu, já foi. Ela não tem o controle ainda no começo, mas ela começa a ter a sensibilidade. Neste momento, quando ela começa a ter este controle da sensibilidade, entra em formação a quarta etapa, que tem um nomezinho também, que não tem nada a ver com a psicopatologia, que é o masoquista. Por quê? Porque vem associado com a dor da humilhação. E aí quando a gente fala em humilhação, muitas vezes a pessoa diz, eu fui humilhado, a criança foi humilhada. Não, vamos pegar dentro do que eu falei lá no começo da expectativa, no outro encontro, que era justamente o quê? Nós adultos temos muitas expectativas sobre muita coisa. Imagine uma criança que está começando a interagir, que ela enxerga o mundo, que ela tem papai, tem mamãe, que ela está começando a ter sensações no corpo dela e que ela fala, manifesta, mas ela percebe que quando aconteceu um escape, ela frustrou a expectativa de. Uau. Então, aí ela sente a dor da humilhação, ela se sente humilhada por isso, e a criança começa a desenvolver um método. Qual é o método? O primeiro método da criança é tentar conter o que ela ainda não tem controle, então ela se fecha. Este movimento de se fechar, ele é físico e vai gerar muita tensão e força no corpo, mas também ela vem por uma questão psicológica que a criança começa, o sistema nervoso começa a entender que tudo que sai de mim é errado, então eu vou me calar. E aí gera aquele adulto que, apesar de ter, de novo, uma sensibilidade, ter um traço emotivo, é uma pessoa que não fala o que sente, não expressa o que sente, porque ela entende que tudo que sai dela, se ela estiver sentindo essa dor da humilhação, lá da formação do traço, ela vai sentir que tudo que sai dela é errado, então é melhor eu não falar, mesmo que eu sinta. E aí essa pessoa, geralmente, ela acaba se tornando o melhor confidente, o melhor guardador de segredos. Mas geralmente o melhor confidente e o melhor guardador de segredos, e depois você provavelmente vai identificar em casa, é aquela pessoa que acaba virando o depósito, o banheiro emocional de todo mundo. Porque como ela tem força para aguentar, ela começa a carregar os problemas dos outros e esquece de usar essa força para construir a vida dela. Eu tenho 27% desse traço. Foi uma virada de chave que eu tive que fazer. E é tão interessante, Cláudio, tu falando nisso, eu sou apaixonada, né, por essa etapa, que muitas pessoas, elas não têm a consciência de que ter essa noção e projetar uma expectativa no outro, que dentro do outro não tem aquela expectativa. Perfeito. Que só tem dentro da cabeça da pessoa e daqui a pouco a pessoa diz assim, pô, mas eu queria tal coisa. Cara, mas é uma expectativa que está dentro da tua cabeça, não está dentro da cabeça do outro. E aí o que acaba acontecendo na maior parte das vezes, Cláudio, que eu vejo, e assim, até com empresas, né, de criar essa expectativa e acabar puxando para ela uma responsabilidade que não é dela. Exatamente. Né? Eu sempre digo, né, pegando guerra que não é sua, né? Exatamente. E aí o cara se torna, em vez de tu ter o teu desenvolvimento lá no teu negócio, dentro do teu empreendimento, como empreendedor, né, ou já passou da parte do empreendedor, já está lá na visão, né, do empresário, o que acaba sendo? O cara tipo, né, pegou aquela capa de salvador e é guerreiro, eu tô sempre na luta, né? E aí, fulano, e aí, na luta. Cara, só um pouquinho. Não assume esse posto, não assume, porque... E a maior parte do tempo, que é uma das coisas que eu sempre falo, que tudo que tu comunica, tu atrai, né? Tu acaba sendo não um empreendedor, não um empresário, e tu começa a passar, assim, ser o guerreiro, né? O super-herói, porque eu dou conta. E vem pra mim que tá tudo bem. E eu passei muito tempo, né, preso dentro dessa capa, né? Quantas vezes, né, as pessoas nem era moda falar, né, que hoje falar a síndrome da impostora tá na moda. Mas quantas vezes eu dizia assim, não, mas isso aqui eu não mereço, não é pra mim, né? Eu não posso estar aqui. Então, quantas vezes a gente vai fazendo esses mecanismos que a gente não se dá por conta, né? E vai buscando. Dentro dessa quarta etapa, a gente ainda tem a quinta etapa,
que é onde a gente recebe o nosso molde. Né? E aí eu falei rapidamente dos traços, e todos eles têm uma característica. Mas o último traço, que ele é o quinto traço, ele é praticamente a última etapa. Então, é onde a pessoa recebe aquele banho, aquela lapidação. Por quê? É no momento em que o sistema hormonal da criança é ativado, e aí lá na psicologia a gente chama de complexo de Édipo ou Jocasta, que é onde o menino identifica na mãe o seu primeiro par, a menina no pai, e aí a gente identifica como nosso primeiro par. Por quê? Porque é o mais próximo. E aí o que acontece? A dor associada a essa etapa, que o sistema nervoso percebe, porque muitas vezes a gente trata o nosso príncipe, a nossa princesa, o queridinho da mamãe, do papai, enfim, toda aquela construção que a gente faz. E aí o que acontece? Por mais que seja o príncipe da mamãe, a princesa do papai, ao final do dia, essa criança, o sistema nervoso dela se sente como? Trocado, traído, excluído. Por quê? Porque ela tem que ir para o quarto dela e os pais vão para o quarto deles. Pelo menos isso deveria ser o padrão. E aí, geralmente, quando acontece isso, essa dor é acionada no sistema nervoso, ele começa a moldar o corpo da criança de que forma? Da forma que fique mais competitivo, tenha mais agilidade, mais força do que o traço anterior, e mais competitivo. E para isso ele começa a tornar as formas do corpo mais simétricas, mais harmônicas. Então todas aquelas pessoas que têm um padrão de beleza muito exacerbado, que o nosso sistema nervoso interpreta a beleza como simetria, e aí cada um tem o seu padrão de beleza, mas aquelas pessoas que se destacam muito, é porque essa última etapa foi muito mais estimulada. E aí são pessoas extremamente competitivas. Agora, se ela estiver sentindo a dor dessa etapa, o que acontece? Muitas vezes a pessoa prefere não fazer nada, porque ela prefere ficar no benefício da dúvida. Se eu tivesse entrado em campo, eu teria ganho. Então, se ela tem a dúvida de se ela vai ganhar ou não, às vezes essa pessoa estaciona na vida e não faz nada. Por quê? Porque se eu não competir, eu não perco. Gera uma zona de segurança. Então, quando você começa a entender esses 5 padrões e essa forma de comunicação do teu sistema nervoso, e todos nós passamos por essas 5 etapas e todos nós temos um mix dessas 5 etapas. Por isso que antes eu mexi com a Débora, que eu tenho 27 do traço masoquista, mas eu tenho 27 do traço do psico. Então eu tenho o traço da liderança, que me acelera para um lado, muito mais racional, muito mais lógico, e eu tenho o outro lado que me trava para o lado emocional e que me freia. Então eu tenho um impulso de ambição e uma trava de dependência emocional. E aí, se eu não tenho este entendimento, às vezes a vida não anda, às vezes a vida trava, eu faço, e não tenho o resultado que eu quero. Por quê? Porque o meu nível de dependência emocional, quando ele é muito alto, ele acaba podando, e dentro da nossa sociedade, muitas vezes a gente, dentro do processo de criação, nosso impulso de ambição de crescimento natural também foi podado, e a gente tem uma ambição castrada, podada, e uma dependência emocional gigante. Então, eu não quero ser abandonado, eu viro o queridão de todo mundo para estar com todo mundo e esqueço de cuidar da minha vida. Ou eu tenho medo de ser humilhado, tenho medo de não atender as expectativas de alguém, e aí eu faço tudo por todo mundo e esqueço de fazer por mim. É o que mais acontece. Né? Eu tenho um nível de psicopata na dor, e aí eu sinto muito que todos os ambientes, todas as pessoas estão me manipulando, e aí eu estou sempre tentando fazer alguém me dever uma, para que eu não fique devendo, só que eu esqueço de usar aquele impulso de ambição para fazer minha vida andar. Ou eu entro dentro da caverna do esquizoide e me desconecto da realidade e fico na cabeça, jogando videogame, fazendo 300.000 outras coisas, me distraindo com ideias mil de projetos mil e não realizo nada. Por quê? Esse é um ponto importante. As 3 primeiras etapas, o nosso sistema nervoso não tinha atingido o final do spin, então a gente costuma dizer que a pessoa que tem maior quantidade desses traços, ela não tem pernas para realizar. Ela sempre vai preferir que os outros façam por ela. Já os 2 últimos traços, como o sistema já tinha milenizado as pernas, então essas pessoas têm pernas. Qual é a diferença? O masoquista tem força, na implementação ele não tem velocidade. O rígido tem força e velocidade. Então, quando a pessoa tem muita rigidez, ela também, às vezes, vai parecer um rolo compressor. Tropa de elite, missão dada, missão cumprida. O masoquista é aquele cara que ele precisa de mais tempo, aquela pessoa que precisa ter o detalhe do detalhe do detalhe para evitar o erro. Então, ele vai fazer, só que ele vai ser mais lento para fazer. Quando eu entendo essa dinâmica dentro da família, eu consigo entender as relações do casal, dos pais, dos filhos.
Quando eu entendo essa dinâmica dentro da empresa, eu vou entender por que o João, quando eu coloco ele no atendimento ao público, 2, 3 dias seguidos, ele acaba faltando ao trabalho uma semana depois, porque ele foi exaurido, porque o João não tinha perfil para lidar com pessoas, ele tem um perfil muito mais para gerar uma ideia na área criativa, ou ele é uma pessoa que prefere lidar com relatórios e planilhas e não lidar com pessoas. Enquanto que talvez a Ana, que tem um perfil muito mais comunicador, que tem um perfil muito mais oral, que precisa estar com pessoas e que é a queridona de todo mundo, se eu botar ela numa sala fechada, ela vai dar problema a médio e longo prazo. Então, quando você traz isso para o ambiente de empresas, é muito mais fácil de organizar. Quando você traz isso para o teu negócio como profissional liberal, como empreendedor, você vai entender em que áreas da tua vida você tem um sprint de fazer sozinho e quais áreas da tua vida você pode delegar para outras pessoas para te poupar tempo e para te gerar mais resultados mais rapidamente sem te cansar. Uau! Cláudio, qual é a maior dificuldade, ou se a pessoa pode ir reconhecer, né, fazer tipo um reconhecimento? Porque aqui tu pautou para nós 5, né? 5 traços. 5 traços. Ele pode se apresentar os 5, a gente tem os 5, porque isso é uma dúvida, né? Ou ele só tem um, ou ele tem um ou outro, como que é? A gente costuma dizer que todos nós passamos pelas 5 etapas. Então, a gente passou pela dor da rejeição, a gente passou pela dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da troca da traição. Todos nós passamos por essas 5 etapas, só que em 2, às vezes até 3, ou em alguns casos, um perfil que a gente chama de mais distribuído, todas as etapas nós sofremos a mesma quantidade de traumatizações. Eu ainda brinco, se a gente distribuir 20, 20, 20, 20, 20, que seria 100% distribuído em 5, ainda quem lideraria seria o traço psicopata, porque com 15% ele influencia, com 18% de todos os traços ele manda nos outros, ele é o dono da bola. Então não dá para dizer distribuído dessa forma. Mas eu já atendi clientes que têm os 5 traços de uma forma mais distribuída. Realmente tem um psico mais baixo, os outros 4 quase praticamente empatados. É aquela pessoa coringa que ela serve para quase todas as áreas. Mas o coringa também pode ser o psico, porque ele consegue usar todos os outros 4 recursos, os outros traços, da forma que ele quer. Mas você vai perceber como, de repente, aí no teu dia a dia, em quais momentos você se sente mais rejeitado, rejeitada? Em quais momentos você se sente mais abandonado, mais manipulado, mais humilhado, mais traído, excluído, trocado? Se você começar a perceber em quais ambientes você tem essas 5 dores, a percepção dos ambientes, onde você se sente, de repente, desconfortável com a roupa que você está botando. Cada perfil desses prefere um tipo de roupa. Tipo, o psicopata gosta de estar bem, alinhado. O rígido tem que estar perfeito. O masoquista preferia não ser nem visto. Então, quanto mais discreto, melhor para ele, porque se ele não for notado, menor a probabilidade. Isso serve para o esquizoide, ele também não gosta de aparecer. Mas muitas vezes a pessoa esquizoide gosta de se vestir de uma forma totalmente criativa, diferente. Então a pessoa vai usar aquele traço para se destacar. Então você precisa entender na dinâmica do dia a dia onde os teus traços estão sendo usados. Então não existe uma pessoa 100% esquizoide, não existe uma pessoa 100% oral. É o conjunto dessas 5 dores que nos geraram esses recursos, esses traços de caráter, que nos deram recursos e habilidades. E aí eu preciso me entender, me autoconhecer, e aí vem a questão do autoconhecimento. Então, eu me autoconhecendo, eu sei exatamente em quais áreas eu vou poder potencializar aqueles traços, aqueles recursos que esses traços me deram. E por que as pessoas têm a dificuldade de correr para esse nicho nem digo do autoconhecimento, mas realmente procurar assim, saber que tem esses traços? Por que a pessoa empaca? Porque muita gente eu vejo que quer, por exemplo, eu quero mudar, né? Vou dar um caso hipotético. Eu quero emagrecer, mas ela só quer. Ela não vai lá e não busca, mas ela sabe que ela quer aquilo. E por que a pessoa trava? Tem um mecanismo, tem algum desses traços que ele não negocia um com o outro? Como que é? Aí nós vamos para aquela palavrinha, aquelas 2 palavrinhas que eu mencionei antes rapidamente, que é dependência emocional.
eu quero emagrecer. Ontem eu fiz esse comparativo. Se o pessoal entrar no meu perfil dos últimos dias, na realidade das últimas semanas, eu venho falando de atividade física. E aí o pessoal diz, mas o que tem a atividade física com autoconhecimento? Parece totalmente diferente. Mas é um pilar que eu prezo muito, por quê? Se eu não estou dormindo bem, se eu não estou comendo bem, se eu estou estressado, eu vou fazer atividade física. Mas é difícil entrar na academia e fazer atividade física. Mas quando eu entro naquele ambiente, aquele ambiente me contagia. Se eu não tenho um grupo de apoio ali, a coisa não vai funcionar. Então, o grupo, o ambiente te ajuda nisso. Por que é tão difícil mudar? Porque a gente está sempre identificado ou com pensamento ou com sensação. Então, quando você pega e se identifica, tipo, eu vinha vindo para gravar. Gente, passou 500 mil coisas na minha cabeça. Desde vou chegar atrasado, aquela obra lá no caminho, que tranqueira, não vai dar tempo, nossa, e se... Tem uma voz falando dentro da nossa cabeça, mas por quê? Isso é um pensamento. Isso gerou sensações no meu corpo. E a gente fica identificado com pensamento e sensação e esquece que isso aqui é momentâneo, existe um eu. Existe algo maior aqui dentro, que dentro da psicologia atualizada hoje a gente pode chamar de alma. Existe um observador aqui dentro que não são os meus pensamentos, que não são as minhas sensações, que vai me conectar com a minha razão, com a minha intuição. Então, quando eu começo a perceber este movimento, fica muito mais fácil de ter o autoconhecimento. Então, publiquei esses dias que não basta estudar autoconhecimento, não basta falar sobre autoconhecimento. Você precisa viver o autoconhecimento. E isso fazem menos de 3 anos que eu comecei a viver na minha vida. Eu estudo desde 2010 autoconhecimento, desenvolvimento humano, mas aplicar e viver na minha vida, eu comecei a viver depois que meu filho nasceu, depois que eu me aprimorei ainda mais dentro desta última linha de atuação dos traços de caráter, porque aí eu comecei a me perceber. Essa roupa me faz eu me sentir bem? Não. Então por que eu ainda uso ela? Eu vou treinar na academia. Tem 2 traços meus que detestam a academia. Mas tem 3 que amam. Então, 3 tem ganho, 2 tem perda. O que eu faço? Eu compenso os outros 2 num outro momento. Aí eu começo a fazer trocas, tendo esta autoconsciência do meu desenvolvimento, para quê? Para potencializar os meus resultados. Então, ali é que está a diferença. Quando eu tenho este conhecimento, quando eu fico atento, eu começo a gerar consciência. Eu costumo dizer que se você tiver consciência do que você é, consciência do que você está fazendo, aí você começa a ter controle da tua vida. Uau. Então, eu entrego consciência para você ter controle da tua vida para melhorar os teus resultados. Uau! Que grande sacada, né? Gosto muito de dizer que o autoconhecimento foi algo que me libertou, né? E é tão interessante, Cláudio, que há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, eu pesava 128 quilos, né? E, tipo assim, foi tão gritante que eu emagreci 58 quilos. Então, o se conhecer, às vezes, não é nem para buscar um prazer. É uma necessidade tão grande que a gente se coloca em segundo plano, né? E não vê, mas eu acho que isso é bobagem, mas não é. E eu sempre digo assim, tudo começa no corpo. Tudo inicia no corpo e tudo acaba no corpo. Exatamente. Tanto é que tu nasce num corpo e a morte, ela, né, resulta também de uma decadência do corpo. Então, é um assunto que mexe comigo, é um assunto que eu gosto muito. Cláudio, mais uma vez, minha gratidão, muito obrigado por se disponibilizar, né, do teu tempo e explicar para nós aqui e ter um papo, né, de crescimento. E eu tenho certeza que várias pessoas, né, pelo pouquinho que a gente conversou aqui, tenha, né, o prazer de se olhar, né? Busque se conhecer, busque melhorar a sua conduta,
busque dentro das suas equipes trazer esse desenvolvimento, trazer esse conhecimento, porque é isso que vai diferenciar as empresas do futuro, né? Exatamente. O autoconhecimento, porque a gente está numa evolução tão grande, né? De muitos empresários, ter várias empresas, micros e pequenas empresas crescendo, e esse boom é tão louco, né, que as pessoas acabam não olhando para elas mesmas, né, Cláudio? E que tu venha cada dia mais, meu amigo, né, trazer isso, né, essa cura para dentro dos empreendimentos, né? É aquela frase de Jung que diz simplesmente que quando você olha para fora, você está sonhando. E quando você olha para dentro, é que você acorda. Uau! A gente foi estimulado a vida inteira a olhar para fora, para o outro, para a janelinha. Por isso que o autoconhecimento é tão difícil. Olhar para dentro. Porque muitas vezes você precisa enxergar a tua pior versão para encontrar a tua melhor versão. E a gente quer evitar o que é pior. A gente prefere não olhar, não mexer. Mas isso dá papo para mais 2 horas aí. Então. Para mais 2 lives. Gente, chegamos ao final da nossa timeline. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pelo desenvolvimento, né, que a gente tem feito todas as sextas-feiras. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E a gente vai se despedindo aqui, né, com mais um pouquinho da nossa timeline. Agradeço demais a colaboração e a audiência de vocês. Um beijo no coração e até o nosso próximo programa.